E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem, eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. E roda a vinheta. E aí, no gente? programa de hoje, gente, como lidar com a procrastinação parte 2, ou seja, nós vamos dar sequência. Gostou do meu inglês? Eu tô treinando o inglês, gente, Aí ele fala, assim, várias línguas juntas, assim. Não, às vezes eu tento falar inglês, mas sai um francês junto que... Não sai nada. Gente, no programa anterior a gente falou como lidar com a procrastinação. Porém, a gente não finalizou. Lá a gente falou o que era a procrastinação, que é o ato de deixa para amanhã, amanhã eu resolvo, para que fazer isso agora? E aí a gente começou a falar em como lidar. E o último ponto que a gente tinha terminado. Se você, então, não assistiu o programa anterior, te convido para você entrar lá no YouTube da Rede Super e assistir o programa anterior. Ou se você já está no YouTube, bota um pouquinho mais para baixo e você vai ver ele, assiste depois, volta para esse aqui e assiste. Vamos lá, então? Vamos lá, Giba. A gente tinha finalizado, então, no evitar as distrações. Mas vamos recapitular ali como lidar com a procrastinação, com o fato de deixar tudo para depois. Primeiro ponto é faça uma lista realista das suas atividades. O que seria essa realista? As coisas que têm sentido, né, gente? Não vai, assim, fazer coisas mirabolantes, não. Eu preciso arrumar a casa e ir trabalhar, eu preciso estudar para o Enem, então eu vou ter todo esse tempo de estudo, eu vou arrumar a casa, eu vou ajudar. Exatamente. O segundo ponto, entenda o sentido da tarefa, que a gente falou, sobre as prioridades, o que é prioridade que eu tenho que fazer nesse dia. Terceiro ponto, nós falamos sobre evitar distrações. Eu falei aqui sobre, até tem um limitador ali de tempo no Instagram, mas a distração para alguns é redes sociais, para outros, de repente, seja ficar olhando para nada. Séries, jogos, para outros deve, não sei. Então, existem diferentes distrações, então cuidado, para que isso acaba fazendo a gente evitar de decidir, de tomar decisões ou colocar pontuais. Qualquer outra coisa na frente daquilo que tem que ser feito. Então, o quarto ponto, gente, é conheça a hora mais produtiva. É interessante a gente falar isso, sim. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está tentando ser produtivo numa hora que talvez não é do seu jeito, da sua personalidade. Então, entenda qual é a hora, o momento do seu dia que você é mais produtivo. Vamos pegar como exemplo. Eu e o Giba. A minha hora produtiva é diferente da hora produtiva do Giba. A Ari, atenção aqui, olha dentro da bolita do meu olho agora. A Ari, ela acorda, gente, de manhã cedo, de boa. Fazendo festa já em movimento constante. E já assim, com a corda toda. Eu acordo de manhã cedo com um pequeno problema de personalidade, tentando entender quem sou eu. Então eu tento descobrir. Então depois eu descubro de onde eu vim, quem eu sou, para que eu existo, quem é essa criatura que está do meu lado deitada. Aí eu consigo, raciocinar. Então eu demoro um pouco mais. Então a primeira hora do dia em que eu acordo não é interessante, ela não é produtiva. Então demora um pouquinho mais, lá pela metade da manhã. Já à noite... Eita! Aí de noite eu já tô com a corda toda, gente. É mais produtiva à noite. Então, se você percebeu, a minha hora mais produtiva é no início da manhã, aquele momento que às vezes está todo mundo mais em silêncio. A hora produtiva do Giba é mais à noite. Então, identifique a sua hora mais produtiva. Olha só, não procrastine, agora eu estava pensando aqui, não procrastine o seu devocional. É muito Às vezes você acorda e diz, eu vou deixar para fazer meu devocional mais perto do meio-dia. Aí chega perto do meio-dia e não consegue. Eu vou deixar para fazer o devocional lá à noite e não faz.
Então, nós procrastinamos o que é prioridade na nossa vida. A sua prioridade e a minha, em primeiro lugar, é realmente ter uma conversa, ter um diálogo, um relacionamento com o nosso Senhor. Então, que a sua prioridade, e você não pode procrastinar de forma alguma, conversar, dialogar, ter esse devocional com Jesus. Não procrastine. E um outro ponto, então, quinto ponto é: o mais difícil será iniciar. Esse ponto aqui já dá claramente o que a gente está querendo dizer para você. Que sim, gente, o mais difícil vai ser nós iniciarmos. Então, se a gente tiver mentalmente isso, a gente vai entender que quando vir aquela desmotivação, aquela falta de ânimo para fazer, vai ser mais difícil você ultrapassar esse início e depois você vai conseguir fazer. A sexta é divida as tarefas em pequenas. Tarefas. Divida as tarefas em pequenas tarefas. Aí eu vou dar um exemplo. Talvez você tenha uma tarefona, né? Uma tarefa muito grande para realizar. Vou pegar um trabalho da faculdade. Você tem um trabalho da faculdade para fazer. E ele é muito grande, então divida ele em pequenas partes. Vou fazer a introdução num dia, o desenvolvimento no outro, né, as conclusões no outro, do que aquela expectativa que eu tenho que sentar e ter 1, 2, 3 horas para conseguir resolver essa tarefa. Então divida ela em pequenas tarefas. Eu, por exemplo, eu prego toda sexta-feira. Então, na sexta-feira de manhã, eu preparo esse tempo, eu não coloco nada ali, eu não procrastino, porque eu sei que esse é o momento que eu tenho de preparar essa palavra. Então, diante de várias tarefas que eu tenho, eu separo essa tarefa para ser na sexta-feira de manhã. Então, eu não procrastino, eu dividi ela. Outro ponto, não considere a quantidade do tempo, e sim a qualidade, que foi aquilo que eu falei. Ah, se eu tenho 15 minutos, que daí é um ponto para a gente pensar, se eu tenho 2 minutos, eu vou fazer aquilo que talvez é a tarefa de 2 minutos, ao invés de uma tarefa de 2 minutos eu procrastinar. Então, se você tem 2 minutos, realize aquela tarefa que levaria 2 minutos para fazer. Se você tem 15 minutos, realize aquela tarefa que você teria 15 minutos para fazer. Então, não se limite à questão da quantidade do tempo, mas sim no aproveitamento daqueles tempos que você tem vago para fazer aquilo que você precisa. 8. Se uma coisa leva 2 minutos para ser feito, faça. Nossa, é frase de efeito. Esse é um ponto importante. Então, se uma coisa leva 2 minutos para ser feita, faça. 9º ponto, façam o melhor possível, mas nada precisa ser perfeito no início. Cuide o perfeccionismo. É aquele detalhe, eu não vou fazer porque eu não estou pronto, porque eu não estou capacitado, porque precisa, ser algo muito complexo, perfeito. Você nunca vai começar. Nós escrevemos os livros sem serem escritores, a gente está em constante aprendizado. E o nosso último ponto sobre procrastinação é: se recompense após realizar a atividade. O que isso significa? Não traga recompensa antes, porque às vezes a gente procrastina para ficar no Netflix, para ficar no Instagram. Então, faça a atividade e depois use o Instagram, use o Netflix ou use alguma coisa que você Mas não é gostaria assim, de fazer. faça a atividade um dia e depois fica todos os outros dias sendo recompensados. Não é assim não, gente. Não, faça atividade, cada dia faça atividade e depois você se recompensa. Ou seja, eu li a Bíblia hoje, então todos os outros dias eu serei recompensado porque eu li a Bíblia hoje. Exatamente. Gente, esse foi o programa de hoje, a segunda parte do Como Lidar com a Procrastinação. Fique ligado no próximo programa, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.